Você já imaginou ganhar dinheiro apenas conversando? Quais pessoas você escolheria para ter essa conversa? Embora alguns considerem mais uma entrevista, o Flow Podcast elevou essa ideia, diferenciando as perguntas aos convidados como uma conversa espontânea. Certamente, você já viu ou ouviu algum trecho das entrevistas do Flow Podcast, com convidados para lá de interessantes. Mas como eles conseguiram fazer tanto sucesso com uma ferramenta de marketing um tanto recente ao conhecimento de muitas pessoas? O podcast. Ao final desse vídeo, irei indicar como eles se tornaram referência no assunto. Não perca, são dicas valiosas. Eles não possuem qualquer formação em jornalismo, mas fazem um trabalho impecável quando o assunto é engajamento, e se tornaram uma dupla em tanto, já que os dois uniram seus gostos por games. Inclusive, ambos tinham canais de jogos antes de iniciar o Flow Podcast. Conforme já afirmou o Monark, um dos fundadores, a concorrência e a disputa pela audiência dos telespectadores em vídeos sobre jogos são enormes, o que dificulta o retorno financeiro ou o encontro para patrocínios. Eles já estavam saturados de fazerem vídeo e não terem muitos retornos, fazendo que ambos entrassem em depressão. Mas em meio a toda dificuldade, surgiu o Flow Podcast. Sim, essa criação espetacular foi fruto da frustração e ódio com o padrão que havia. Mas como pioneiros de um podcast diferente no Brasil, não tinha muitas referências nacionais, e a escolha do nome do programa foi difícil. Inicialmente, Monark sugeriu o nome Cult Flow, porém, Igor acreditou que somente Flow ficaria melhor, e as pessoas não iriam esquecer tão fácil. E foi justamente isso que aconteceu. Iniciado em 2018, o Flow Podcast contou com inúmeros convidados, entre cantores, empresários, atores, youtubers, influenciadores, famosos e inclusive políticos. Mas como o Flow poderia se diferenciar dos demais podcasts? Logo irei desvendar seu segredo. Continue acompanhando. Uma dupla firma, o Flow Podcast foi inspirado no podcast norte-americano The Joe Rogan Experience, do dito cujo Joe Rogan, o qual lidera o programa que é um fenômeno mundial. Pensando nisso, o Flow queria trazer um pouco dessa cultura ao Brasil. Embora o Flow Podcast seja comparado ao programa de Joe Rogan muitas vezes, a dupla, com toda a sua humildade e modéstia inicial, reconhece que o americano tem um impacto cultural muito maior. Bom, ainda que eles não se comparem ao podcast The Joe Rogan Experience, sem dúvida, a dupla tem feito um ótimo trabalho, possibilitando ao público nacional conhecer grandes nomes do Brasil, podendo se inspirar em suas histórias e conhecendo um pouco das curiosidades dos famosos brasileiros. Uma das grandes diferenças do Flow Podcast é trazer liberdade aos seus convidados, possibilitando um espaço em que os apresentadores não levam consigo uma pauta. Muitas vezes, sequer conhece muito bem o entrevistado convocado pela produção, no geral. A estratégia, que parece simples, busca conectar o entrevistado rapidamente ao público e mostrar para todos que os famosos têm histórias engraçadas, de superação ou até mesmo de fracasso como a nossa. Inicialmente, o Flow Podcast contava com recursos dos próprios apresentadores, Monark e Igor, e eles não imaginavam a proporção que iria ter. Em pouco tempo, já continham milhões de visualizações no YouTube, e a equipe precisou crescer, contando atualmente com 60 pessoas em sua estrutura. A proporção foi tão grande que foi preciso apadrinhar outros podcasts, possibilitando apresentadores com o mesmo sonho a realizar podcast com a mesma qualidade, como por exemplo, o podcast Podpah, apresentado por Igão e Mítico. O Flow se tornou muito conhecido pelas participações de artistas, youtubers, influencers e criadores de conteúdo. Inclusive, o apresentador Monark atribui parte do sucesso Flow Podcast à vinda do streamer gaulês, em que teve um dos maiores acessos no canal do YouTube. O podcast cresceu em pouco tempo, estando presente em várias plataformas de streaming, também no Spotify, o qual investiu muito nos últimos anos para se posicionar nesse mercado em pleno crescimento. Eles começaram entrevistando apenas alguns youtubers e artistas, mas ao longo do tempo, com a capacidade da dupla de ultrapassar barreiras, falando com diferentes grupos, começaram a ter participação de políticos como Guilherme Boulos, Bruno Covas, Arthur Duval, entre outros. Essas conversas no Flow Podcast possibilitam que o público entenda um pouco mais sobre as histórias dos entrevistados, suas propostas, intenções e até mesmo experiências ao longo da carreira. Podemos dizer que o Flow Podcast não conhece limites. Independente do seu ideal, eles não têm papa na língua. Conversa com quem for necessário conversar e extrai com muita espontaneidade as opiniões dos entrevistados. O Flow se tornou um dos mais influentes podcasts do Brasil, e isso se dá à função de algumas estratégias para posicionamento da marca, sendo eles o estudo da necessidade do público, reconhecendo o que faltava no mercado, formatos diferentes da entrevista, seja por completo ou em cortes. Além disso, fortaleceu sua marca realizando networking, em que grande parte dos convidados são indicados por outros convidados. E aí, gostou de saber um pouco sobre a história de sucesso do Flow Podcast? Sua superação em um momento de frustração dos apresentadores pode inspirar a todos.
Deixe nos comentários quem você gostaria de ver aqui no canal e qual o entrevistado você mais gostou no Flow. E você, costuma assistir ou ouvir podcasts? Eles podem contribuir muito para o nosso aprendizado. Não esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber os novos nomes que possuem marcas pessoais fortes e que estão vindo por aí. Se curtiu, dê um salve ajudando esse canal e compartilhe com seus amigos.